as piores luas de mel da história. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Para começar, a maioria dos casamentos durante toda a história que tinham algum poder aliado eram feitos por acordo. Isso não significava que o casal seria feliz. Significava que o casal precisava de herdeiros, mas que não propriamente se amaria. Isso aconteceu em muitos casos, mas eu vou contar os piores deles. Catarina Grande, Foguenta e Pedro. Catarina chegando na Alemanha. Ela era linda e todo mundo ficou encantado com a beleza dela, menos quem deveria, o marido. Na noite de núpcias, ela se preparou toda encantada, achando que ia ter uma noite maravilhosa, regada de prazeres sexuais, que ela amava sexo, e Pedro, no entanto, chegou bêbado e dormiu. Isso se repetiu por várias noites, ficando ele às vezes na beira da cama brincando com um soldadinho de chumbo enquanto a noiva o queria. Não demorou muito, ela armou um grande plano, deu um golpe na Rússia, provavelmente matou Pedro, que morreu em circunstâncias bem misteriosas, arrumou diversos amantes, chegou um momento da vida dela que ela chegou a ter 29 amantes ao mesmo tempo. E enfim, Catarina, solteira assim, sozinha nunca, ficou feliz para sempre. Outra lua de mel bafônica que deu o que falar foi a de Dom João VI e Carlota Joaquina, minha queridinha. Para começar, Carlota casou-se com Dom João quando ela tinha 10 anos de idade. Ele tinha 18. Ela era neta do rei da Espanha, era super espirituosa e quando se casou com ele, mordeu a orelha dele. Mas o casamento não foi consumado nesse dia. Eles tinham que esperar ela menstruar para poder consumar o casamento. Isso aconteceu quando ela tinha 14 anos de idade. No entanto, na noite de núpcias, ela quebrou um cálice na cabeça de Dom João e ele teve que chamar o médico para levar pontos. Outro que deixou a desejar na sua lua de mel foi Henrique IV. Diziam que ele era um amor de pessoa, mas ele era um gigante. Isso acabou traindo a ele mesmo. Ele tinha um membro tão grande que ele não conseguia manter ereção. Ele se casou pela primeira vez com Branca de Navarra, mas sem produzir herdeiros, teve o casamento anulado. Logo em seguida, ele se casou novamente com Joana de Castela. Temendo acontecer o que aconteceu com o casamento dele com Branca, ele baniu a lei de que eles teriam que transar na frente do público. Os médicos acabaram entrando em ação porque precisavam de um herdeiro para a Espanha. Os médicos começaram então a manipulá-lo para ver se dava certo. Resumindo, na noite de núpcias ele conseguiu pelo menos uma ejaculação, mas era raro. Segundo os médicos, não faria grandes efeitos. Então eles tiveram a ideia de fazer a primeira inseminação artificial do mundo, com um tubo de ouro introduzido em Joana, mas também não deu certo. Pobre Henrique IV, provavelmente daí surgiu a ideia de que mais vale um palitinho aceso do que um gigante adormecido. Ele então passou a ser chamado Henrique o Impotente. Por que essa carinha triste, Caroline? Já sei, Caroline, sua lua de mel também foi uma boa. Caroline de Brunswick tinha uma vida divertida em sua terra, até ser chamada para se casar com um rei Charles II. Charles aceitou se casar com a prima porque ele estava todo endividado e o dote dela dava para salvar a pele dele. Mas logo que se conheceram, não deram match. Ela achou ele muito gordo e ele achou ela muito feia. Eles então passaram a um desencontro casamental, onde um estava, o outro queria não estar. Dizem que durante o seu casamento eles só transaram 2 vezes e nasceu a princesa Charlotte. Depois que Charlotte nasceu, ele disse: com essa mulher eu não durmo nunca mais. E foi batata, dito e feito. Maria Antonieta e Luís XVI também não foram nada felizes em sua lua de mel. Mas ele, no caso, sofria de uma fimose severa. E toda vez que ele tentava fazer alguma coisa, ele acabava broxando. Até que o irmão dela foi chamado lá na Áustria para poder vir resolver o problema. Ele veio, trouxe um médico e cortaram a fimose dele com um facão. Depois disso, o problema dos dois foi resolvido. Eles ficaram 7 anos casados sem consumar o casamento.